Pode continuar, doutor. Então, de fato, é um tema muito interessante, porque todos nós, independentemente da posição social em que estamos, o consumidor, todos são consumidores, todos detêm essa qualidade. Então, é com muito prazer que eu atuo nessa área, coibindo, de certa forma, certos atos ilícitos provenientes das instituições financeiras, né? Sendo hoje esse o objeto da palestra. E a doutora me abordou a primeira pergunta, como ocorrem as fraudes nos empréstimos consignados, né, no âmbito digital. Essas fraudes, elas ocorrem de dentro da própria instituição financeira, de várias dinâmicas isso se dá. Existe a possibilidade da falsificação da assinatura do cliente, e esse contrato ele se perfaz e de forma logicamente fraudulenta, envolvendo aí até a questão criminal, né? E de certa forma também os bancos recebem também já de seus correspondentes muito mal eleitos os contratos e não fazem conferência nenhuma, não procedem com nenhuma diligência como deveriam, o que é muito grave pela estrutura, né, de grandes instituições financeiras que compõem o sistema financeiro nacional, e, portanto, eles acabam contribuindo, né, com esse aumento, essa recorrência das fraudes, né, e no âmbito digital, né, não só no físico, no papel, né, assinatura manual, no digital, porque é uma forma admitida por lei, lícita, possível, porém, ela merece atenção e cuidado, e as instituições bancárias vêm deixando muito a desejar. Portanto, é dessa forma, são essas as dinâmicas. Falsificação de assinatura, ou existe lá uma liberação, a fraude vem de dentro do banco, o empréstimo se dá, disponibilizando dinheiro em conta para o cliente, e aí se perfaz aí uma fraude e já enseja uma batalha judicial, né? Não tem conferência, né? Na maioria das vezes. Está mutado, doutora. Pronto, agora? Pronto. Acho que está. Sim, sim. Agora é pronto. Sim. Deixa eu só voltar aqui. Então, ótimo. Entendi. Isso é com relação aos empréstimos consignados, que até a gente, né, conversou anteriormente sobre todo esse critério até dos idosos, né, que vem enfrentando aí vários, se deparando, né, com vários empréstimos aí em suas contas, e de repente começa a assumir os valores, e aí tem a questão, tem uma grande instituição que a gente até, né, doutor, a gente até se deparou à frente com relação a esses empréstimos consignados, que é o que o doutor fala, realmente é a falta de atenção, né, por ter quantidades enormes de pessoas, e aí abre margem, né, para essa não observância e onde surgem essas fraudes. E também com relação aos contratos eletrônicos de maneira geral, né, doutora, a questão das fraudes, né? Então, você faz uma compra online, como é que você deve fazer isso? Como ocorrem essas questões de fraudes em compras online? Será, por exemplo, as pessoas vão agora, questão de Black Friday, né? A questão da emoção,
que a pessoa se depara com uma determinada compra de um produto e aí não verifica direito a fonte, já vai assinando um contrato, e aí, quando vai ver, um golpe. Então, a gente vê que o consumidor, né, de uma forma geral, embora ele tenha o critério da hipossuficiência e que o Estado garante sua proteção, por conta da proporção de que se tornou, e até mais por conta da pandemia, né, doutor, multiplicaram, né, os casos de fraudes eletrônicas, né, em contratos eletrônicos, tanto em empréstimos consignados e tanto o critério digital, por se tornar muito mais fácil, né? Estou aqui dentro de casa, já quero fazer a compra, e aí tem todo o critério aí da fraude para realmente enganar o consumidor na hora dessa compra. E aí, doutor, por exemplo, com relação aos empréstimos consignados, como é que a pessoa faz para suspender essa cobrança? Então, fui vítima de uma fraude, né? O seu cliente foi vítima de uma fraude, chega até o seu escritório e aí pede para suspender essa cobrança. Como ele deve agir? No caso, doutora, quando a questão já chega ao escritório, ou seja, a gente presume que o cliente já tentou a via administrativa, houve a negativa, a inércia da instituição financeira, cabe ao advogado se ocorrer das ferramentas processuais, e, nesse caso, é o pedido de tutela antecipada, preferencialmente sem que ouça a parte contrária, né? O causídico ele deve se empenhar muito em juntar provas inequívocas, induvidosas, que são os requisitos do artigo 300 do CPC, e redigir uma excelente petição que demonstre a verossimilhança para que o juiz possa deferir a tutela antecipada e cessar os descontos, né? E impedir que o nome do cliente seja inscrito no cadastro de inadimplentes. Isso. E aí, lembrando, né, que com relação ao Código do Consumidor, a gente tem o critério da inversão do ônus da prova. O doutor detalhou do CPC, né, que prevê que a gente deve provar, e, ao mesmo tempo, o consumidor ele tem essa segurança da inversão do ônus da prova. Só que o nosso judiciário, né, infelizmente, não colabora para isso, embora você tenha as suas razões, e até, por exemplo, seria através desse artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor chegar e falar, fui fraudado, recebi os empréstimos, estão sendo descontados, e pronto, deixe que a empresa prove. Mas, infelizmente, o judiciário não vem se curvando totalmente a esse artigo, e sim ele pede, né, doutora, a questão do CPC. Por isso que a gente sempre orienta ter o máximo de prova possível, gravar, se for até a agência, liga lá seu gravadorzinho, vai ter que falar mesmo, ou redige um pedido para o seu gerente, fala, olha, eu estou protocolando aqui que eu não estou concordando com esse empréstimo, que esse empréstimo não foi legal, não autorizei, e aí você assina, entendeu? Então, o consumidor precisa mesmo valer-se de alguns caminhos. E aí o doutor até falou desse critério, né, de primeiro ele procurar as vias administrativas, porque o juiz, hoje em dia, eles vêm dando sentença nesse sentido, de que primeiro se esgotem todos os meios necessários, né, extrajudiciais, para depois se procurar o judiciário. Então, o consumidor hoje, apesar de ele ter uma proteção, né, legal, mas mesmo assim, diante do Poder Judiciário, o juiz entende que deve se esgotar. Eu já vi casos, recentemente eu vi entendimento de que, acho que tem um ministro, se eu não me engano, de que ele pediu para que a empresa, que a consumidor, na verdade, tivesse feito a reclamação lá no consumidor.gov.br. Sim, eu já me deparei. Tem uma loja famosa, inclusive, que usa esse argumento na defesa. Que eles falam, e mostram ainda emendas de juízes de primeiro grau que
eles não deferem a inicial, não recebem a inicial sem que o cliente tenha buscado, doutora. Sim, o consumidor ele se vê vulnerável, hipervulnerável, se vê diante de várias fraudes, aí ele é obrigado, né, a produzir todas as provas que ele puderem. Já pensou um idoso? E aí tem todo esse critério que o doutor fala, a questão da que chega, às vezes, a polícia aí não resolve, precisa ter, querendo não, um advogado do lado para intermediar isso, para forçar que seja até um boletim de ocorrência. Então, ele precisa se valer de todos os caminhos para não se deparar com uma sentença dessa, de que não buscou os meios necessários, de que deveria ter feito reclamação em outro lugar. Então, o meio digital, ele trouxe facilidades, mas ele tem algumas brechas, podemos dizer assim, que abre essas margens para as fraudes. E aí, quando o consumidor quer buscar o seu direito, quer reaver essa questão, ele precisa se buscar de todas as provas para ter um êxito, por exemplo, na ação. E aí, doutor, o senhor falou da questão da ação e a responsabilidade pelas fraudes, né? Quem afinal paga as contas disso, né? É o governo, Exato. financeira? Quem seria o responsável dessa questão de fraude? O INSS, depender de um idoso? Boa pergunta, doutora. É uma resposta que não pode ser muito curta. Eu vou até tentar sintetizar. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade, ela logicamente é objetiva, e o banco, a instituição financeira, ela vai responder desde que evidenciada a falha na prestação do serviço, somada à questão do risco da atividade bancária, não há de ter outro desfecho a não ser este. Da responsabilidade objetiva, e no caso até que envolve muito o pensionista, o aposentado, que tem um intermediário, um correspondente bancário, a responsabilidade, logicamente, por ser uma relação consumerista, ela será solidária, muito embora o custo-benefício aí esteja de propor uma ação contra o banco, que ele sim tem uma solidez financeira, né, e poder suportar a condenação. E então não nem compensa às vezes se reportar ao escritório que efetivamente o cliente contratou o empréstimo daquele banco. Então é o banco, e há uma possibilidade de também o INSS integrar o polo passivo da ação, sendo aí uma ação que vai ser processada e julgada pela Justiça Federal. E temos aí o tema 183 da TNU, uma tese firmada, e eu peço licença para ler porque é um texto muito interessante. Aqui o item 2 desta tese 183 diz: o INSS pode ser civilmente responsabilizado por danos patrimoniais ou extrapatrimoniais, se demonstrada negligência por omissão injustificada no desempenho do dever de fiscalização, se os empréstimos consignados forem concedidos de forma fraudulenta por instituições financeiras distintas daquelas responsáveis pelo pagamento dos benefícios previdenciários. A responsabilidade do INSS nessa hipótese é subsidiária em relação à responsabilidade civil da instituição financeira. Desse modo, estudando o caso concreto, o INSS vai integrar o polo passivo, mas aqui o advogado ele precisa prestar atenção em alguns detalhes como estes. Se o cliente a fraude se deu no banco que o cliente recebe o benefício previdenciário,
e também evidenciada aqui a negligência que ele fala, né? Que é muito comum que ocorra essa negligência na fiscalização, né, dos empréstimos. Eu avalio bem, porque aí o processo se torna muito moroso, mais do que já é, e talvez não resulta, né, na tutela jurisdicional que o cliente precisa, né? Tudo precisa ser sopesado e muito bem avaliado. Ainda essa questão da responsabilização do INSS precisa ser muito ainda evoluída. Ainda, logicamente, eles merecem ser responsabilizados de forma mais ampla, porque da forma que essa tese firmada aqui nos traz esse entendimento, fica muito restrita a responsabilização do Instituto. Precisa abrir mais, porque o banco aprovou o empréstimo de consignado, depende do INSS averbar. É muito comum o cliente ligar, como está o andamento da contratação, e falar, nós aprovamos, agora depende do INSS. Como fica, né? Eles têm capacidade tecnológica, têm verba, é um órgão, uma autarquia do governo federal, então precisa se desenvolver como as instituições financeiras, né? Não é só buscar aí metas, números, precisa buscar qualidade, porque, na minha opinião, não é inteligente, eles estão tendo um passivo de ações judiciais grande também. Apesar de muitas ações terminarem com 5 mil, 2 mil, mas, veja, não é salutar, né, que uma instituição idônea tem esse tipo de coisa, né, ocorrendo. Da insegurança, né? E quais as precauções, doutor, para se evitar essa fraude? As precauções, veja, doutora, o consumidor, ele não pode se valer dessa condição por si só e sair de qualquer jeito, principalmente a senhora comentou agora, Black Friday se aproxima, as compras na internet, veja, precisa ter um cuidado, não é porque eu sou consumidor que eu vou ter vitória numa ação judicial e tenho um alvará para fazer o que eu quero. Deve-se ter uma cautela. Portanto, existem essas ferramentas, como o site Reclame Aqui, a plataforma consumidor.gov, o Google, né? Hoje você, pesquisando pelo nome da empresa, consegue pesquisar o que as pessoas falam, relatos, né? Tudo isso ajuda, né? A próprio site da Fundação Procon, o site do Tribunal de Justiça, não custa a pessoa, mesmo que não seja advogada, entre lá, jogue o nome, se possível, veja, né? Tem gente que sabe, se souber, melhor ainda. Tudo é ferramenta para se precaver antes de fazer uma compra, contratar, fazer um empréstimo, abrir uma conta, né? Não é raro a gente ouvir a questão da diligência habitual que o consumidor precisa ter, né? Isso é muito importante, né? O consumidor, sim, ele é vulnerável, é insuficiente, merece uma proteção maior, como o tem, né, na nossa legislação, mas não é de forma indiscriminada. Então, também, ao mesmo tempo, o consumidor vai ser cauteloso, cuidadoso. E, assim, é lamentável. Hoje, por exemplo, eu atendi uma cliente e ela perguntou assim para mim, olha, doutora, aconteceu o seguinte, tem essa Black Friday chegando e aí veio uma promoção da compra de um apartamento e aí é 283 mil reais. Uma promoção que eu teria que assinar tal, aí veio o contrato digital, ela só falou depois. Veio o contrato, eu assinei, dei ok, aí veio um contrato desse empreendimento que ela já liberou 5 mil reais, assinou, liberou 5 mil no dia 15 de novembro. Aí, quando foi dia 16,
ela me liga, falando que quer cancelar, que se arrependeu, tal. Aí, quando foi entrar em contato, aí a construtora viu que ela tem uma restrição no nome, viu que não é bem assim, que precisava de aprovação da Caixa. E para devolver esses 5 mil? Está sendo a maior luta. Para você ver que aí que ela agiu nessa emoção, aí depois ela até me complementou falando assim, olha, esses 283 mil, eu vi que é para eu pagar até 2025, doutor, eu não consigo, eu achei que era financiado, não sei o que lá. Então, assim, eles vêm trazendo essas informações, colocam bem um post assim de preto, vermelho, Black Friday em apartamentos, e aí enganam o consumidor nesse sentido. E qual que é a nossa postura? É que nem eu falo para os doutores, né? Se for para entrar com uma ação, pede ofício para todo mundo, Ministério Público, pede para a Procon, porque aí eles tremem as pernas, porque deve haver multa para eles também. Então, além do ressarcimento do seu cliente, peça também ofícios para o Ministério Público apurar, para, se for ligado ao Banco Central também, se for ligado à telefonia, pede lá para a telefonia, pede ofício, sai pedindo mesmo. Por quê? Para eles pararem com essa prática irregular, entendeu? Muito fraudulenta. Então, hoje ela está se deparando, ela não tinha... É uma cabeleireira, não desmerecendo, mas é uma pessoa que você vê que está ali trabalhando, lutou para, né, 5 mil reais, mas todo mundo que acha ali todo dia, assim, né? Então, pegou acreditando que ia investir, e aí as pessoas... Ah, e detalhe, ela me mandou o contrato está escrito lá, que a pessoa abre mão do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, ela abre mão que ela não pode se arrepender, o arrependimento. Olha só o que eles fazem. Então, ela falou assim, mas eu estou indo aqui. Eu falei, não, isso é cláusula abusiva, tal. Então, assim, olha só o tamanho de tudo isso, e é onde o doutor fala, e é onde eu também falo, será que realmente não precisa chamar a atenção, né, de um órgão público para que veja que também seja responsável por isso, né? Por exemplo, a questão da habitação. Então, por que não é feito toda essa questão de análise dos contratos, de todos esses critérios de empreendimento, onde é feito toda a questão? Então, assim, não pode sair enganando todo mundo e pega 5 mil de um, pega 5 mil do outro. Ela ainda procurou a ajuda de um advogado, e quem não procura? Quem vê lá a cláusula e fala, agora já era, perdi meu dinheiro de 5 mil. Então, a questão hoje digital está sendo, traz a comodidade, mas traz toda essa insegurança. E aí é onde o doutor falou, a questão do site, verificar toda a procedência, verificar toda a questão de política, de compra, de troca, cancelamento, verificar se nesse site tem um CNPJ, entra no Google, pesquisa o CNPJ dessa empresa, onde o doutor falou a questão do Reclame Aqui, precisa fazer tudo isso, e precisa realmente, a cada dia, e inclusive eu falo, nós, né, advogados, operadores do direito, conscientizar essas pessoas também, né, falar, olha só, olha isso, vê, porque infelizmente o golpe não vem só desses PIX, né, que acaba aí falando que está precisando, necessitando do dinheiro, por família, mas o golpe está bem expresso, né, a questão da compra está vendendo um sonho de uma pessoa, de uma casa, de ter um apartamento, e aí já pega um dinheiro que a pessoa lê uma cláusula que não tem mais o direito de volta. Então, assim, tá muito assim devastador, né? O mercado. Está, doutora, e essa questão dos ofícios que a senhora abordou é muito importante. Eu tive há 2 semanas uma demanda no escritório de um cliente que foi vítima de golpe do leilão falso, um leilão online. E eles usam, os golpistas, o nome do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, eu até alinhei com o cliente e o avisei. Olha, além de propormos a ação em face à empresa que lhe deu o golpe e o banco, inclusive digital, que
que foi também envolvido nesse cenário do golpe, vamos representar na corregedoria do Tribunal de Justiça de São Paulo. Por quê? É digno de uma representação com pedido de providência. Estão se utilizando do nome do tribunal para golpear aí vários consumidores. Ele não foi o único. E, então, realmente, essa sua observação é de grande valia dos advogados, dos colegas, não deixarem de formularem esses pedidos de ofício ao juiz, e os juízes devem nos compreender que o ofício que parte dele tem um peso que o nosso não tem, não porque existe uma hierarquia, mas ele é o Estado juiz que fala o direito, então, com certeza, o efeito é totalmente diferente. Ele precisa expedir esse ofício, né? A gente, como advogado, faz esse apelo para a magistratura, né? Não é querer dar mais serviço para o tribunal, que está assoberbado de trabalho, mas não, é para realmente a gente buscar justiça e cidadania, né? É o que a advocacia busca. Verdade, isso é verdade. E também a questão do que a gente falou aqui, né, do site, outro critério também que é fácil assim, perceber que o site com indícios de golpe é a questão até do erro de português, né, que a gente pode perceber. Tem aquele critério do HTTPS, né, antes da barra, né, porque tem sites que é só HTTP. Esse daí é o errado. Então, o certo é o HTTPS. Então, né, minúsculo, que se passar batido, a pessoa já cai no golpe. Sim, e aí, sim. Né, de quem vai resolver, né? Quem poderá nos defender, né? Quem poderá, exato. Você para todo mundo, que nem eu falo, tem que chamar a polícia, e infelizmente, aí que nem o doutor falou, ainda falta um olhar assim do Estado para isso, né? Eu estava até vendo que a questão do contrato eletrônico, a assinatura eletrônica foi feita para uma medida de 2001. E tem uma medida provisória que eu vi, 2001, já prevendo a questão de contrato eletrônico, ou seja, a gente já está aqui há 11 anos, né, salvo engano, e não há nenhuma proteção, né, geral de que um órgão assim, específico só de contratos eletrônicos, né, alguma questão que a pessoa possa se socorrer de forma imediata. Alguma delegacia, talvez até especializada só em contratos. Hoje a gente tem, né, a questão digital, mas por que não abrir, né, um sub aí somente para esses critérios, que realmente haja uma cobrança e também haja uma punição efetiva, né, do Estado com relação a isso, uma investigação precisa quanto a isso. Então, falta um caminho aí melhor para a proteção mesmo do consumidor. Do consumidor, Até, doutora, se a senhora me permitir, o que hoje os acórdãos, né, dos tribunais têm citado, a questão de não poder afastar aí a responsabilidade do banco pelo seguinte, da mesma forma que eles evoluem com dispositivos, né, como token, outros componentes de segurança eletrônicos, a fraude também ela vai se evoluindo tanto quanto. Então, é um fortuito interno. O que incide a súmula 479, né, do Superior Tribunal de Justiça, e existe essa responsabilidade patente do banco nessa situação, né? Não tem desculpa. Ocorreu uma fraude nesses moldes, o banco ele vai ser responsabilizado, sim, e cabe a eles evoluírem, né? Como sabem se defender nos autos, investir em evolução, né? Nessa era digital, porque é possível, sim, do mesmo jeito que a criminalidade digital está aumentando, a segurança também pode aumentar e deve. Verdade, doutor. E aí, só para mostrar aqui para os doutores, é a medida provisória 2.200 de 2001.
onde prevê o critério do contrato eletrônico, e ali nessa medida ela fala, né, que o contrato eletrônico ele tem a mesma validade que o contrato físico, né, que obedece todos os critérios do Código Civil, das partes, objeto, né, e responsabilidade, partes e direitos. E aí onde eu estava até vendo aqui as diferenças de contratos eletrônicos também, que é os intersistêmicos, interativos e os smarts, e tem os contratos interpessoais, e voltado à relação de consumo, os tipos de contrato eletrônico é o contrato interativo, que é essa questão das lojas virtuais, dos e-commerces, das compras em sites, é a questão do aceite lá quando o consumidor dá só o botãozinho, aí já é feita a compra. Então, tem todo esse critério aí de que há sim um respaldo, e há também até o critério do contrato eletrônico interpessoal, aquele feito através de e-mails, né? Feito até por meio de WhatsApp também. Então, tem toda a você compra lá para o Instagram, eles direcionam você lá no WhatsApp da empresa, e aí você dando aceite, tudo é um meio de um contrato eletrônico ali. Então, há toda essa proteção, vamos dizer assim, proteção legal e que caracterize um forma de contrato, mas não há uma proteção efetiva do consumidor quando se depara uma fraude. Então, por isso que além de a gente estar aqui para resolver o problema, né, nós também estamos aqui para ajudar e orientar o consumidor, né, nesse caminho para que ele não venha aí se deparar com a fraude. E aí, doutor, com relação aos empréstimos consignados, e aí como faz, assim, por exemplo, para a gente orientar o nosso cliente para consultar se o nome dele está ali, está envolvido, se existe empréstimo dele já no nome dele? Sim, essa questão hoje é muito fácil da gente consultar. Pode ser isso pelo próprio aplicativo do INSS, o meu INSS, ou pelo site, né, no computador, a pessoa acessa com seu login, ou pelo próprio cadastro do meu Gov, né? É possível isso. Quem é advogado pode ser pelo certificado digital ou outro tipo de certificado, acessa lá o cadastro do meu INSS e vai descobrir se tem algum empréstimo contratado, vinculado no seu benefício. E também, para os demais casos de clientes bancários, nós temos a possibilidade da consulta do registrato, que faz parte do SCR, Antiga Central de Riscos. É um tema também muito interessante, porque há muito tempo o SCR ele já foi considerado pelo STJ como desdobramento dos serviços de proteção ao crédito, inclui na situação creditícia do consumidor, e é muito bom mesmo que o consumidor tenha consciência disso e entre lá para ver quais bancos que ele tem conta aberta no nome dele, se existem contratos bancários no nome dele, se ele tem cartão de crédito no nome dele, dá para ver a abrangência é muito grande do registrato. Eu já fiz essa consulta, é muito interessante. Se dá dessa forma. E a questão, e assim, né, como acho que teve um pouco de relação da precaução, né, para se evitar fraude, e o tipo de segurança que o consumidor tem que ter na hora de enfrentar em um contrato eletrônico, qual seria uma segurança que ele poderia ter? Primeiramente, a segurança é dele ir atrás desse contrato e não ir acessando a qualquer link que aparece por SMS, e-mail, né? Ele precisa ter a cautela, o que a gente vem falando da diligência habitual, esse termo muito usado no direito, muito empregado, essa expressão. Esse seria um cuidado muito importante. E também as consultas, como falei um pouco antes, consultar um pouco nos sites de defesa do consumidor,
a respeito da empresa que a pessoa pretende fazer negócio, e a pessoa, se possível, também vá, se tem endereço físico, vá pelo menos fazer uma visita. Se não tiver, pesquise no Google Maps esse endereço físico. Veja se existe a empresa, né? São detalhes que fazem toda a diferença É verdade, doutor. na segurança. E aí, quando as cláusulas, né, quando chega aquele contrato lindo de adesão, né, que o consumidor se depara, aí tem todo o critério, né, doutor, de ver a questão da forma de pagamento, a questão de cláusula de rescisão, multa, sanções por descumprimento, quando você começa a perceber a questão da escrita, precisa ter uma escrita clara para o consumidor do que ele estiver assinando e concordando. Então, são esses critérios também que eles precisam tomarem cuidado na hora de uma assinatura eletrônica, uma assinatura digital e um contrato eletrônico. E aí, Exato, doutora. tem mais... Perdão. Não, acho que era isso mesmo que eu ia pontuar, né, doutor? O senhor tem mais alguma coisa? A gente... Um detalhe que eu sempre gosto de enfatizar, desde a época de estudante, no Fórum de Santana, onde eu militei como estagiário da magistratura, isso me deu assim uma segurança muito grande para seguir na advocacia, essa experiência, e eu discutia muito isso, essa questão que a senhora abordou, que principalmente quem está na palestra não é consumidor, não ir atrás que não é advogado, é consumidor, né? Não é da área jurídica, e se depara com certas situações, de não se deixar levar por conversas. Você assinou, está ciente, acabou, não tem conversa, agora está aqui, escrito, assinado, você leu. Não é assim, porque o que a professora Cláudia Lima Marques vem sempre lutando na doutrina dela, e contribuído muito para o direito brasileiro, é a questão do direito da informação clara, objetiva, adequada, completa, sem fracionamentos, mesmo quando não solicitada pelo consumidor. E isso, as empresas, elas não sei nem que tipo de assessoria tem, de não ter um profissional como nós, eu acho que está faltando nos contratarem. Acho que esse é o problema aí está faltando, não nos buscaram aqui essa assessoria rica da nossa parte. É verdade. Porque eu fico realmente espantado, né? Qual é a formação desse profissional que está assessorando essa instituição? E aliada à questão não só da formação, da boa vontade daquele que é o cliente dele em cumprir o que ele fala também, né? Essa é uma questão, é um impasse, né? Aí que está, né? A gente dá orientação, agora se vão cumprir tem essa questão. E é isso, isso da informação, eu fico muito triste de achar que é obrigação do cliente pedir, né, ir lá com um alicate na boca do fornecedor e tirar a informação. Não é assim, né? A informação ela é devida, mesmo sem ser solicitada, né? Acho muito bom enfatizarmos isso e aos pouquinhos, a gente mudar, né, no caminho da evolução, tentar contribuir para o melhor. Às vezes, eu fico pensando que as empresas, quando adotam esses procedimentos de falar assim, vamos deixar assim mesmo, que nesse caso do empreendimento que a senhora lá acaba dando e tem aquela cláusula absurda de que ela não tem o direito de se arrepender. Eles deixam assim, porque eles ficam pensando, se quem quiser ir atrás, a gente vai lá e devolve. Quem não quiser, deixa para lá, entendeu? Eles ficam assim, se colar, colou. Por quê? Porque falta uma efetiva fiscalização. Então, para eles, quanto mais pessoas que conseguirem cair no golpe, melhor. Caiu no fraude, melhor. Agora, quem conseguir falar e argumentar, tudo bem, vamos lá e devolve. Às vezes, eu até fico pensando, eu também fui advogada trabalhista, doutora Riva,
E aí a gente sabe, voltando aqui um pouquinho, dá um pouquinho a experiência que eu tive com relação, por exemplo, à insalubridade de um determinado funcionário em empresa, que, mesmo sendo assessorados, o que eles falam? Vamos dar o mínimo ali daquela insalubridade, né? E aí, se a pessoa deixar, vai lá, foi dispensado e quiser entrar com ação, de 300 funcionários que têm insalubridade, não são todos que vão requerer aquele percentual máximo, entendeu? Então, eles vão naquele critério do risco e benefício. Então, voltando para o consumidor, eles fazem aquela questão do risco e benefício. Então, se vê que a pessoa tem muito mais gente reclamando, aí pode ser que ele se adeque. Se vê que a pessoa leu lá, deixa para lá, paciência, vai cair mesmo no golpe, bola para frente, eles vão continuar a mesma prática, entendeu? Infelizmente, essa dimensão aí que eu consigo, às vezes, pensar e falar, por que será que a empresa não tem essa cláusula absurda, né? E é isso. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta para fazer, acho que registrar no chat, né, doutora Riva, como... Eu gostaria de que o doutor Levon, por gentileza, nos informasse novamente o site para reclamação, que eu acho que vocês falaram aí, trataram, de que o tribunal vem extinguindo as ações, não é isso? Se não alguns comprova, casos, doutor doutora, Levon. sim, em alguns casos me deparei com emendas, inclusive, de Perfeito. jurisprudência, doutora, sobre a plataforma Qual que é, doutor, para eu anotar aqui? consumidor.gov.br. Tá bom. É um site vinculado à Fundação Procon, Sim. e o próprio Procon ele não permite que a pessoa formule uma queixa no próprio Procon mesmo, sem que, se ela estiver reclamado nesse site. E após decorrido o prazo de resposta, sim, ela fica liberada, a pessoa, de registrar no Procon mesmo, propriamente dito. Perfeito. Mas Esse se é o um doutor detalhe. puder falar mais um pouquinho sobre essa questão da extinção, então, na verdade, os tribunais eles vêm reconhecendo que seria necessário, em tese, aí, se comprovar, o consumidor comprovar com a petição inicial, é isso, doutor, que entrou em contato? Explica um pouquinho mais, que eu achei interessante, por favor. Muito bem, sim, doutora, é importante. Veja, não é uma jurisprudência dominante no tribunal. Sim. Isso que eu me deparei, não sei o caso da doutora Lucimara, o meu, em sede de juizado especial civil, em que a magistrada singular de primeiro grau, ela exigia do consumidor essa propositura da reclamação administrativa nesta plataforma, para que o cliente, o consumidor, buscasse a justiça. Ele tinha de acessar a justiça nessa condição sine qua non, de ter feito a reclamação nesse site consumidor.gov.br, senão a magistrada ela já de plano extinguia a ação. E isso a gente sabe, a gente respeita o posicionamento da juíza, doutora juíza, mas não está em compasso com o nosso ordenamento jurídico, com a lei processual civil. Né? Para começar, o acesso à justiça não está vinculado ao esgotamento de via administrativa nenhuma, e tampouco na seara consumerista, e, portanto, não há de se prosperar uma decisão nesse sentido, de já extinguir de plano o direito, né, do consumidor, né, de acionar em juízo, né, o fornecedor, o prestador de serviços. Perfeito. Muito obrigada, viu, doutor? Perfeito. Essa era uma Não, dúvida que eu fiquei quando anotei o site aqui por cautela, vou conhecer um pouco mais aí, em que pese, como a doutora Lucimara mesmo disse, a minha área de militância não é essa, mas eu sou consumidora. Então, com certeza. Não é importante nós conhecermos. Muito obrigada, viu, doutora Lucimara? Foi isso mesmo que o doutor viu, eu vi também uma decisão de primeiro grau, e eu
também uma decisão do STJ, que eu não estou me lembrando aqui, mas houve mesmo um pronunciamento de uma ministra sobre isso. E falando desse site do consumidor.gov.br, e aí, voltando à nossa tese aí de defesa caso o nosso cliente não tenha feito uma reclamação nesse sentido, eu também sempre oriento fazer o quê? Uma notificação extrajudicial, né? Que é um meio de que mostra lá, olha, o consumidor tentou pelo WhatsApp, não conseguiu, mandou e-mail, não conseguiu, então mandou notificação extrajudicial e não resolveu, então se socorre ao Poder Judiciário. Então, acho que também tem esse critério da notificação extrajudicial que eu joguei, tentei a notificação extrajudicial. Inclusive, o juiz ele fala isso, né? Ele mostra o caminho que o consumidor criou para tentar reaver essa questão e, como não conseguiu, então, ele venha para o Poder Judiciário. Mas o enfrentamento hoje do Poder Judiciário é isso, eles querem que o consumidor mesmo meios. Apesar de ser, querendo ou não, é chato isso. Ele já recebeu não, né? Através de um telefone, através de um e-mail, agora vai ter que abrir essa questão, uma reclamação. Então, e os juízes, eles vêm entendendo nesse sentido. Sim. Tem uma pergunta... Até... Oi, desculpa, doutor. Não, perdão, é um comentário bem rápido, doutora. Não, imagina, essa fica à questão vontade. da via administrativa, ela é muito necessária, porque repercute na questão da configuração e também da formação do quanto indenizatório, a título de danos morais. Hoje o tribunal ele vem prestigiando muito a tese a teoria do desvio produtivo do consumidor, que percorreu uma batalha, né, na via administrativa, em formular reclamações, fazer boletim de ocorrência, trocar mensagens por e-mail, WhatsApp, e procurar um advogado que lhe assista. Tudo isso, ele está perdendo tempo útil dele. E o tempo é um bem também imaterial que deve ser valorado. Isso eu tenho gostado muito de ver nos tribunais, em muitas decisões já de segundo grau, com esse posicionamento. Repete o nome da teoria, doutor, que eu estou anotando aqui. Desvio produtivo? Teoria do desvio produtivo. Tá, ok, perfeito. Doutora Lucimara, acho que tem uma pergunta da doutora Marina, se a doutora quiser ler para o doutor Levon aí para ele responder. Se a doutora quiser, eu posso ler também, para facilitar a sua vida aí. Você está no celular, né? Vamos lá, doutor Levon. A doutora Marina Pires está perguntando o seguinte para o senhor, e para a doutora, acho que também para a doutora Lucimara, sobre o contrato consignado eletrônico feito de forma fraudulenta. Então, contrato consignado eletrônico de forma fraudulenta. Se a biometria, a geolocalização IP, existe perícia nesse caso? Como provar, sabendo que é do banco a prova, que não foi seu cliente quem assinou? Aí ela diz o seguinte: já tive uma sentença improcedente no caso, pois o juiz considerou a biometria, a geolocalização e o IP aí do computador para considerar o contrato como válido. Vocês já enfrentaram, doutor Levon, o que você acha dessa tese aí e essa questão de não considerar a tese da inicial por conta da geolocalização IP? Enfim, vocês tiveram alguma experiência nesse sentido, doutor Levon? Eu estou tendo, como senhora aposentada, ela teve a contratação indevida de um cartão consignado, um cartão de crédito consignado, eu elaborei a petição inicial, e o banco, na defesa dele, me junta a foto dela com a geolocalização, mas um detalhe, no meu caso, em especial, bem esquisito, dizendo que ela mora na rua A, sem número Vila Carrão.
Então, essa tese de ter aí uma geolocalização e a selfie dela, por si só, não podemos dizer que foi um contrato legítimo. Há de ser feita alguma perícia, nós vivemos na era digital, nas redes sociais, é muito fácil as pessoas pegarem nossa foto aqui dos nossos rostos e aprontarem por aí. Ninguém sabe, é um mundo sem fronteiras, apesar de ter legislação para isso, o Marco Civil da internet, mas é muito complicado haver um controle. Então, quando ocorre uma fraude dessas, como a colega está relatando, e eu também estou vivenciando com minha cliente, não há de se falar que é um contrato legítimo, precisa averiguar, requerer perícia, produção de prova pericial. Tem, né, os peritos tecnólogos, né, da parte de tecnologia da informação, que estão aí para isso. Não é um processo fácil. Doutora, para ir... Perfeito. E não vai poder ingressar no juizado especial, então, não é isso também? O advogado tem que ter essa cautela. Salvo engano, o juizado especial não vai permitir a realização de perícia, né? Não, porque o que pode acontecer, doutora, é um perigo o juizado nesse caso, porque o juiz sim, de eu pensei nisso grau, agora aqui. Ele pode... Eu já vi um caso envolvendo um carro. Em primeiro grau, a advogada entrou e ganharam. Foi até no juizado do Fórum de Santana. Chegou no colégio recursal, a turma falou, não, embora tal, não há como se condenar a parte contrária sem ter oportunizado a produção de prova pericial. Nossa. Portanto, eu não dou provimento, ainda ele deixou lá a sugestão de se repropor na justiça comum essa demanda. Então, acho que é importante, né, doutora Lucimara, analisar bem o caso Lucimara, analisar bem o caso, porque se for para fazer perícia... Eu costumo falar, gente, eu sei, eu amo GE, assim, todas as ações que eu faço é só justiça civil, assim, vara civil. Não vá para juizado especial civil. É um mundo, assim, deles, que nem o doutor falou, tá vendo? Foi sentença precedente, chegou no colégio, reverteu. Então, assim, infelizmente, às vezes você fala, vai ser rápido, vou, tal. Não dá, não ter vara civil, porque aí você faz todo o pedido, pede as provas periciais, e é onde você vai lutando, e o juiz não tem como negar, né, o critério do direito à prova pericial. Perfeito. A doutora Marina respondeu sua pergunta? Se a doutora puder colocar aqui no chat. Agora tem mais uma pergunta, viu, doutor Levon? Está muito palpitante aqui essa palestra, né? A doutora Mônica Mello, ela disse o seguinte: ainda no empréstimo consignado, então vamos lá, empréstimo consignado, a questão da selfie pode ser combatida quando a pessoa não tem ciência de que a foto está sendo tirada no correspondente bancário. Então, vou repetir aqui, né? Se a questão da selfie no empréstimo consignado ainda pode ser combatida quando a pessoa, né? Eu acho que o consumidor não tinha ciência que estava tirando a foto, que estavam... Acho que até por conta da LGPD, não sei, estou pensando eu aqui. O que você acha, doutor Levon, doutor Lucimara? A questão da LGPD, ela reforça muito isso, a questão da segurança, o manuseio com os dados pessoais, tudo isso, eu nas minhas petições, eu faço constar um tópico quando pertinente, né, na parte consumerista da LGPD. Nesses casos, tenho citado muito. E falta muita jurisprudência, eu vejo, nesse sentido. Na hora da demanda ser julgada, não vejo um pronunciamento do julgador sobre esse ponto da LGPD. Eles acabam se apegando com outras questões, mas comuns, já tradicionais, e essa questão da LGPD eu não tenho sentido firmeza nessas questões. Agora, é o que falamos, eu gostaria até de saber a opinião da doutora Lucimara, mas há de se requerer, insistir na nulidade, né, de prova, exato, pericial, e pedir que eles
a inversão do ônus, inclusive, quando possível, sempre insistir nisso, e na produção de prova, e propor uma ação dessas no juízo civil comum mesmo, para a gente ter as chances de briga são mais amplas, né? Então, melhor. E isso pode ocorrer a fraude, né? Não é porque ele juntou a foto que se refere àquele contrato propriamente dito, né? Que ensejou o conflito, a lide. É outra e a coisa. doutora? Eu entendo que a mesma coisa que o senhor falou, só que ainda eu complemento com o critério de princípios, que eu acrescento aqui, colegas sempre falarem nas suas iniciais. Por exemplo, no caso de empréstimo de consignado, nós estamos diante de um idoso que tem o critério do princípio da hipervulnerabilidade. Então, ou seja, nós somos já consumidores parte vulnerável e eles são hipervulneráveis. Então, precisa fazer uma petição chorando e falar para o juiz o seguinte: toda essa questão de foto, tudo, é um idoso, gente. Como é que um idoso vai falar, eu vou fazer aqui uma selfie? Ele está lá falando, gente, eu não concordei com esse empréstimo. Então, se foi implantado uma prova, é isso que deve se abrir os olhos da justiça, é a questão da hipervulnerabilidade de um idoso, entendeu? Então, o que precisa mostrar para o juiz é a fragilidade desse consumidor para que o juiz fale, não, realmente, a questão da biometria, tadinho, ele foi lá, coloca aqui o dedo, entendeu? Vai lá, tudo bem, dá um ok. Às vezes ele fala que é um ok de uma transação, do que foi quando vai na agência lá, ele acha que é um ok, mas não é um empréstimo, ele fez um refinanciamento. Então, são esses critérios que eu sempre chamo a atenção para que a gente mencione mais em nossas petições, essa questão da hipervulnerabilidade e o princípio também da informação, que nem o doutor falou, né, da tese da doutora Cláudia Lima, é de que realmente tudo deve ser bem claro, entendeu? E o que está faltando aí é o critério disso, de que não há uma informação precisa para esse consumidor, ele está desamparado. Então, acho que nessa questão, e aí até o doutor onde fala que é a gente precisamos sensibilizar o juiz para abrir os olhos e ver realmente, eu estou diante de um idoso, gente. Como assim o idoso vai querer fazer uma selfie? Se ele está falando que não, é que implantaram uma fraude. E aí é onde o doutor falou, é insistir no artigo 6º, né, na questão da inversão do ônus da prova. Isso a gente precisa insistir mesmo, porque se ele está falando que não, é não. Apesar é que nem eu falo para eles, né? Vai lá, escreve de próprio punho, fala que não fez, faz o gerente receber. Às vezes eles não recebem, precisa ir, às vezes, com uma outra pessoa da família para receber, ou até com o advogado também para receber, precisa manifestar de que ele está indo lá e que ele não fez este empréstimo. Então, é uma forma que ele está lá com pouco conhecimento dele, mas está indo até a agência, mostrando a sua irresignação, e aí sim mostrar para o juiz, olha, realmente não foi ele que fez. É onde o doutor falou, infelizmente a gente está no mundo digital que tudo assim, né, é fraudulento, tudo é mais fácil fraudar, entendeu? E aí onde a gente volta naquela questão, né, da real proteção do consumidor, que infelizmente está faltando isso, né? E essas deficiências que o direito aí nos depara. E, infelizmente, Sim, doutora. Igual da doutora Mônica, né? Só uma questão, até complementando, doutora, a senhora me fez lembrar dos vícios de consentimento. Isso é muito interessante, porque hoje muitas pessoas, até jovens, principalmente idosos, que ainda têm dificuldade no manuseio com o celular e com o computador, dão um ok e são induzidos a erro e já se vêm com um empréstimo contratado, com um contrato assinado. Então, nós, como advogados, temos essas teses de estar alegando um eventual erro. No caso, não é. Está lá no seu aplicativo, lá o idoso vai lá, dá um ok e pronto, já fez. E aí? Exato. Até Tudo ele isso...
mas ele não quis fazer, mas porque não está certo, não tem todas as informações e o critério de juros, o que foi, como vai ser feito simulação, né? Infelizmente, a pessoa vai parar. Eu tenho super dificuldade de ver simulação de tudo. Então, assim, tentar com o gerente para explicar e falar, olha, se é isso, até em aplicação é isso, isso. Então, assim, imagina para uma pessoa hiper vulnerável, entendeu? Então, é que nem o doutor falou, às vezes realmente ele pode até colocar o dedo pensando que era uma coisa e na verdade é outra, mas não quer aquele objetivo. Mas por que ele fez? Porque não foi não foi observado o critério da clareza da informação. Então, isso fere um princípio do direito do consumidor. Então, por isso que eu falo, recheiem as suas iniciais com princípios, e que estes princípios estão sendo violados, entendeu? É isso que eu sempre falo para que o juiz abra os olhos e sensibilize realmente falando, não foi observado isso. Excelente. Tem uma outra pergunta, viu, doutor Levon, aqui para o senhor, da doutora Marina também. Ela pergunta assim: quando o valor emprestado do consignado fraudulento é gasto pelo consumidor, como que o senhor costuma abordar isso na inicial, na petição inicial? Então, pelo que eu entendi aqui, quando o consumidor já utiliza isso, o valor consignado, é isso? Tenho 2 casos concretos no meu escritório. A doutora falou que é isso. Essa questão, doutora Marina, é o seguinte: o fato ilícito ocorreu e o cliente, ele com certeza, ele vai ter o provimento jurisdicional que ele precisa, seja reconhecimento de declarar a inexigibilidade daqueles tais descontos indevidos. No meu caso, é consignado o empréstimo. Só que a questão vai repercutir, quando a pessoa usa o dinheiro, na questão de afastar o dano moral. Eu nem diria minorá-lo. Nessa situação, eu vislumbro o afastamento em juízo de uma possível configuração de dano moral, porque a pessoa ela se utilizou do dinheiro e não vai poder reclamar disso da mesma forma daquele que não usa, daquele que buscou um advogado e depositou em juízo o dinheiro, né? Porque existe uma grande dificuldade por parte dos aposentados vítimas desses golpes na devolução do dinheiro. São 1.001 embaraços. E aí o que acontece? A pessoa precisa ficar atenta, procurar um advogado e depositar em juízo esse dinheiro, desfazer o negócio quanto antes. Por quê? No caso, uma cliente minha usou parte do dinheiro, o resto ela conseguiu devolver. E a outra cliente, ela usou o dinheiro integral. Então, a primeira, eu consegui, a que usou parcialmente o dinheiro, eu consegui declarar, fazer a revisão, né? Porque ela devolveu boa parte do dinheiro e eles descontavam na folha do INSS como se ela tivesse se utilizado de todo o dinheiro. Havia um desequilíbrio contratual aí. Consegui buscar essa revisão, esse ajuste no contrato dela, e a repetição, na verdade, nem a repetição, foi a restituição na forma simples do desconto indevido. Eu estou brigando no tribunal, né? Estou lutando até pelo dano moral, mas estou certo que dano moral vai ser um pouco difícil nesse caso, porque a pessoa utilizou o dinheiro. Mas as outras questões formais de eventualmente uma inexigibilidade, uma declaração de inexigibilidade, um ajuste que deva ser feito, o advogado vai conseguir. Mas, como disse, dano moral nisso vai ficar difícil conseguir. Não sei se me expressei bem para a colega conseguir atender a resposta, né, que ela precisa. Alô? Sim, tá normal aqui. Normal. Tá, eu posso... Claro, doutora Marina, fica à vontade. Doutor... Tá. Boa noite a todos, primeiramente. Eu já tive um caso, doutor, que o juiz, ele
ele falou, olha, tudo bem, a pessoa gastou, e então vai haver os descontos até o valor do que foi emprestado. E o restante dos juros, né, não vão ser descontados. Então, eu já tive um caso assim de que ele condenou o banco, né, em danos morais e falou que o valor do que foi emprestado, que a minha cliente usou, ia ser descontado até o valor que ela foi descontada. E o que era juros, ela não ia ter que pagar. Eu achei interessante essa decisão e achei que deveria ser assim por uma questão justa, realmente, de equilibrar, né? E de dar danos morais, porque ela foi realmente lesada de uma certa forma, né? E eu, inclusive, nesses casos, eu acharia que sempre deveria ser assim, né? É óbvio que a gente não consegue sempre assim, né? Mas eu acho que seria o mais justo nesses casos, né? E nesse caso, dano moral, o juiz ele reconheceu no Ele seu processo? reconheceu os danos morais. Ele reconheceu os danos morais e falou que deveria ser, o desconto deveria ser até o valor daquilo que E foi vai para o gasto pela tribunal, minha doutora? cliente. Eu preciso dar uma verificada para ver se vai para o tribunal. Muito Eu acredito, interessante. é muito interessante. Eu até passar para o colega essa decisão, mas eu achei muito equilibrado, assim, pela parte do juiz, né? E não foi o que pedi, assim, dessa forma, mas como ela não tinha o valor para ser devolvido, ele decidiu dessa forma. Outra coisa que também acontece muito, que eu vejo nos casos, por exemplo, a pessoa que acaba devolvendo o valor daquilo que foi emprestado para um golpista. Eu tenho uns 3 casos assim. Sim, E já tive sentença em que o juiz, já tive liminar, em que o juiz exigia realmente a devolução do valor e a minha cliente não ganhou, porque ela havia devolvido para o golpista. Já tive casos que o juiz considerou a liminar e, inclusive, esse valor que ela devolveu para o golpista, enfim, não, não entrou no páreo ali, o juiz deu danos morais e foi perda para o banco mesmo, realmente, nesse caso, porque houve duas fraudes aí, né? Deu tudo consignado, como a da devolução para uma pessoa que não era o banco, né? Enfim, a minha dificuldade maior nesses casos é quando realmente não há a pessoa gastou o dinheiro, né? E geralmente o sim. consumidor nesses casos fica muito bravo, acha que o valor deveria ficar com ele realmente e ainda assim ganhar os danos morais, né? Exato. Olha, suas decisões são muito interessantes e a gente espera que sirva de paradigma para o tribunal. Seria muito salutar que isso ocorresse. De fato, o pessoal usou o dinheiro, mas não afasta todo aquele transtorno, toda aquela enganação que a pessoa experimentou, né, por parte da instituição financeira. Então, tudo isso eu acho que o juiz sopesou, por isso que ele acabou, nesse caso, dando o provimento que a gente tanto espera, né, nesse sentido. E eu faço votos que o tribunal mantenha, seria muito equilibrado, né, muito justo manter essa decisão. Gostaria até de saber, aí ao longo do tempo, se a senhora me compartilhar essa informação, ficaria grato. Ótimo, perfeito. A doutora Lucimara voltou? Tinha caído a conexão? Tá Tocou, ótimo. Agora deu. Acho que não tem mais nenhuma pergunta, viu, doutora? A doutora Marina, se quiser colocar o seu contato aqui no chat, o doutor Levon, depois a gente passa para o doutor Levon, tá bom, doutora Lucimara? contato da Maria, Sim, meu contato, doutora Marina, compartilha com a gente, viu, querida, a decisão.
Ela vai colocar o contato, aí o doutor Levon entra com ela e vocês trocam figurinhas aí. Com Acho que não tem certeza, mais nenhuma doutora. pergunta, viu, doutor? Eu até não sei se é permitido na palestra, eu tenho um Instagram que não é só de cunho particular, pessoal, ele também eu estou usando para a área jurídica, é @levombasmacilar. Quem quiser me seguir, seja muito bem-vindo para a gente interagir e ter uma troca de conhecimento. Vai ser muito bom. Sejam bem-vindos. Perfeito. Doutora Lucimara, a doutora Marina já colocou o contato dela aqui no grupo. Eu vou deixar o meu também, doutora, aqui no chat. Isso, ótimo. Isso no chat. Deixa eu ver como agora. Se o doutor Aqui. quiser me ditar, eu coloco aqui, doutor, para o senhor. Sim. Doutor, estou aqui ajudando hoje. Muito obrigado. Pode É falar, o querido. 9? 9563 Sim. 8774. Pronto, já coloquei aqui. Doutora Lucimara. Eu quero aqui agradecer ao Dr. Levon por essa palestra. Quero agradecer também ao OAB, o Dr. Peter, a doutora Riva, que está aqui representando a nossa OAB fortemente, uma advogada assim, maravilhosa, nossa secretária lá da OAB de Santana, dado em total oportunidade, guarida para a gente. E quero agradecer a todos os advogados e também consumidores que estão aqui na palestra. Estamos aqui à disposição. Sigam também a página da OAB Santana, também tem a OAB Consumidor, daqui de Santana, e estamos aqui à inteira disposição. Se puder também deixar o meu telefone, doutora Riva, para quem puder. Está sem som, doutora. Vou colocar aqui no chat para a doutora, enquanto a doutora conclui, pode ser? Estamos aqui à inteira disposição de vocês e quero agradecer imensamente a oportunidade da OAB Santana e agradecer vocês aqui por estarem conosco e quero deixar aqui meu abraço para todo mundo e dizer que estamos aqui à disposição. Ótimo. Doutora, eu acho que seria interessante passar a palavra aí para o doutor Levon e depois, se vocês toparem, poderíamos fazer, quem quiser abrir a câmera, poderíamos fazer o registro desta palestra e compartilhar aí com os colegas se quiserem postar. Tá ótimo. Doutor Levon, se você quiser ir para as considerações finais, né, doutora? Aí, após o doutor Levon, quem quiser abrir a câmera, a gente dá um print screen aí da tela. Claro, eu agradeço imensamente pela participação de todos. Foi uma satisfação muito grande essa minha primeira palestra na Subseção Santana, a qual eu tenho muito carinho de fazer parte. A Santana faz parte da minha vida. Nasci eu no bairro do Ipiranga, mas desde os 3 anos de idade, a Zona Norte foi o local onde eu cresci. E realmente fico muito emocionado, super feliz de hoje estar pondo em prática, né, aquilo que eu escolhi, né, como profissão e estar junto dos colegas. Isso é muito motivacional, muito positivo. Realmente estou super lisonjeado de realmente estar inscrito na Subseção Santana e estar trocando conhecimentos de tanto aprendizado aí com os colegas, viu? Muito obrigado a todos. Nós é que agradecemos o senhor, viu, doutor? Eu já ia me esquecendo de fazer um convite, doutora Lucimara, se você me permite, amanhã o nosso presidente, Peter, estará numa live no YouTube da OAB Santana,
O AB Santana Convida é um projeto nosso da nossa diretoria, da subseção, que se chama, o tema da live é certidão de honorário 100% digital. Certidão de honorário 100% digital. Então, é no YouTube da OAB Santana, 19 horas. Participem, assistam aí, que vai ser uma live muito bacana. Vamos para a fotografia, deixa eu só... Fotografia é coisa de gente de muita idade, né? Vamos fazer um print screen aqui. Deixa eu ver. Vamos. Todos, quem quiser abrir aí a câmera, fica à vontade. Deixa eu ver se eu consigo printar aqui. Senão vai ter que ser com a minha câmera mesmo, porque... Espera aí. Enquanto isso, vocês vão se arrumando aí, para a gente tirar essa foto. Eu vou tirar aqui da minha Falta a máquina mesmo. Jussara. A Jussara não abriu. Jussara, cadê você? Não abriu, Jussara, Lourdes, Sandra, a Georgia, enfim, vamos lá. Todos olhando para a câmera. Digam, consumidor. Mais uma. Deixa eu ver se deu certo aqui. Deu certo. Eu compartilho com a doutora Lucimara, depois ela coloca no grupo. É isso, né, doutora? Obrigada, viu, doutora Riva? Imagina, eu que agradeço vocês, a presença de todos aí. Para nós é uma satisfação. Obrigada. Muito Boa noite. obrigado a todos. Obrigada. Fiquem com Deus.